Olá, eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ó Quem Fala. Está começando mais um episódio do Ó Quem Talk, este programa maravilhoso que ajuda você a levar o seu poder de expressão e que a gente fala de comunicação e oratória da maneira mais divertida da internet. Você pode ouvir o Ó Quem Talk através do Ó Quem Talk Podcast nas maiores plataformas de streaming. Segue a gente aí, para você que tá aqui no nosso canal, no YouTube. Lógico, vai se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e dizer o que você está achando nos comentários. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada. Meus queridos, olha só que garbo e elegância esse pessoal nessa mesa, pelo amor de Deus. Primeiramente, minha partner, minha companheira, Dani Amorim, também treinadora da Ó Quem Fala, que é minha companheira aqui neste programa, né, Dani? Ai, sempre uma delícia estar Tudo aqui bem? com você. Tudo bem. Como é que tá? Graças a Deus, tudo ótimo. Dani, hoje o assunto você manja, né? Hoje a gente vai temos um convidado especial. Hoje é um assunto que você manja muito. Vamos falar de oratória no direito, oratória para juristas, oratória dedicado a esses profissionais que vão a público falar pelo outro. Olha que doido isso, né? Defender o direito, né, é algo tão grandioso e precisa ter uma comunicação, não é, Márcio? Deixa eu já me apresentar, então, como a Bianca falou aqui, que eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, é que eu sou bacharel em Direito. Eu me formei em 1900... Já deu pra sentir, né? Eu fiquei algum tempo trabalhando dentro do setor jurídico, da esfera jurídica, mas eu não optei na época por ser advogada, por fazer a OAB, então eu fiquei como bacharia em Direito. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente percebe nesse universo a importância desse profissional se comunicar bem. Não é? Não é importante, é indispensável. Necessário. É sine qua non, como dizia a minha professora de português. Eu amava essa palavra. É verdade. Então, a gente quer falar sobre isso aqui, porque, Márcio, você quer apresentar ele? Porque eu já quero chamar ele de presidente. Ele já fica bravo com a gente. Quem topou participar desse programa com a gente? Márcio Leme, professor universitário, advogado, presidente da OAB de Sorocaba. A gente está muito feliz de ter você aqui no Ó Quem Talk e que é um exímio orador, influenciador digital, essa pessoa que está aqui usando a comunicação para falar um pouco mais, não só sobre a profissão, mas também para exercer a profissão, né, Márcio? E exercer esse papel de liderança ocupando a presidência da OAB em Sorocaba, que é uma regional que tem muitas cidades envolvidas. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito lisonjeado de ter você aqui. E aí eu já vou chegar assim, ó, na pergunta. Dá oi pro povo primeiro, não deixa nem dar oi pro povo. Dá oi pro povo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. Sou um torcedor e aprendo muito com o Ó Quem Fala. Então, parabéns. E o prazer é meu estar aqui sentado com vocês, conversando com um assunto tão gostoso e importante, especialmente para a advocacia, que é a comunicação. Ô, Márcio, a gente já teve a oportunidade de contracenar, né, em outras situações, fizemos lives juntos, enfim. E eu sempre, quando a gente foi produzir esse programa, eu falei, tem uma pessoa que eu queria muito que viesse falar sobre isso, porque eu admiro muito a sua acessibilidade, o como você torna a sua comunicação como um advogado e também um porta-voz de uma importante instituição e professor, enfim. Então, eu queria saber, existe uma estratégia por trás da sua comunicação, professor? Olha, você sabe que eu nunca pensei em estratégia, assim, para organizar algo, enfim, nada disso, nenhum método. Eu sempre gostei de comunicação e acho muito importante a gente conseguir fazer o outro entender. Eu sempre penso que a responsabilidade pela compreensão da mensagem é do emissor da mensagem, não daquele que está recebendo. Então, neste contexto, eu sempre me preocupei de perceber se aquelas pessoas com quem eu estou falando, se o meu público está me compreendendo. E isso é importante, primeiro, a gente saber com quem a gente fala. Então, essa primeiro foi sempre que vem à minha cabeça quando eu vou me comunicar, é nesse sentido. Eu acho que a comunicação é muito importante, especialmente nos dias atuais, no ambiente virtual, para que a gente consiga transmitir aquilo que a gente é, a nossa essência e a nossa mensagem de forma agradável, de forma a fazer as pessoas se interessarem por aquilo que a gente diz.
E um ponto, acho que importante da gente levar em consideração, e eu acho que a gente é assistido, ouvido, e nós treinamos muitos jovens advogados. E eu imagino que nessa fase da profissão seja um momento de um pouco mais de insegurança. Como é que você, que é um professor universitário, que está formando novos advogados, vê esse ponto e como que a comunicação deve ser imputada, ou se ela está sendo, olha, você jovem advogado, está saindo para o mercado, isso aqui é o que você precisa, isso aqui é a tua ferramenta de trabalho. A comunicação está nesse kit? Ah, ela já está batendo aqui no microfone. Sem dúvida. Você sabe que eu tenho conversado muito com os advogados e advogadas e com os alunos acerca desse assunto, porque o conteúdo técnico do direito é o nosso dever. Nós precisamos conhecer a técnica do direito, as leis, as interpretações, as decisões judiciais. O nosso grande desafio tem sido como transportar isso, ou para o papel, ou para as nossas petições, ou quando a gente vai expor oralmente as nossas ideias, as nossas teses, as nossas razões. E, sem dúvida, se comunicar e se comunicar bem tem sido o grande desafio. E eu tenho a impressão que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque é importante, primeiro, a gente saber com quem a gente fala, a mensagem que a gente está transmitindo. E mesmo num ambiente de julgamento, de poder judiciário, de você falar em nome de alguém, e vocês destacaram isso no começo, eu acho que essa é a grande responsabilidade do advogado, é ter a dimensão que você está transmitindo a mensagem em nome de alguém. Portanto, a responsabilidade é ainda maior. Mas ter a percepção de que a forma com que você escreve ou com que você fala é muito importante para você conectar o seu destinatário. Me parece um pouco romântico e ilusório você achar que o juiz, um desembargador, uma turma julgadora, ela vai analisar apenas os aspectos técnicos de um processo. Me parece que a postura do advogado em gerar a empatia, em olhar nos olhos, em transmitir de forma adequada a sua mensagem, faz parte também deste contexto e é uma técnica de convencimento. Veja, por exemplo, no ambiente do tribunal do júri, né, onde você está falando para pessoas leigas que não são do direito. Então, o comportamento, os gestos, as expressões, tudo isso faz parte de um contexto que me parece fundamental. Ter aquela ideia de que o juiz é alguém imparcial, alheio, um senhor distante, me parece equivocado e mesmo os grandes professores hoje têm escrito sobre isso. Tem a exata dimensão de que aquela pessoa que está julgando também é um ser humano que está sujeito a todo o contexto daquele ambiente. Portanto, o advogado, além de falar bem, falar de uma forma agradável, ser gentil, transmitir a sua mensagem de forma a conectar com o seu interlocutor, ainda que seja um juiz, me parece fundamental para você atingir um bom resultado. Professor, você acabou de falar aí para mim 2 elementos importantes para você que está nos ouvindo. A gente está falando de oratória e ele acabou de citar ali os elementos importantes, a parte técnica da oratória e também da comunicação assertiva. E aí eu vou voltar a falar daquele meu tempo que eu não tive isso em sala de aula. E eu acredito, hoje sendo uma treinadora, a Bianca sendo treinadora, existe método, você tem como ajudar a pessoa, o advogado, a advogada, a encontrar esse caminho dessa comunicação não violenta, assertiva, clara, objetiva. Mas é preciso realmente ter vontade de aprender e ter um lugar disponível para isso. Dentro do ambiente universitário, eu não vivi essa experiência e eu gostaria que você falasse a respeito. É verdade. A gente tem alguns desafios no curso de Direito que hoje passa por diversas transformações. Veja, nós temos as matérias tradicionais que há séculos se ensina na Faculdade de Direito, Direito Civil, Direito Penal, Direito do Trabalho, enfim, essas matérias extremamente técnicas, introdução ao estudo do direito, ciências políticas, né, filosofia do direito, são aquelas matérias tradicionais que são necessárias e muito importantes. Mas nós percebemos também que dentro dessa nova realidade, outras matérias se tornam importantes. Veja, e está conectado com esse assunto que nós estamos a falar, a ideia de mediação e conciliação. Para você ser um bom conciliador, um bom mediador, primeiro você precisa se comunicar muito bem. Você precisa conseguir traduzir numa linguagem leve as dores das pessoas que estão litigando e que chegam até o profissional do direito cheio de conflito, né? Cheio de desafio e traduz para o profissional as suas dores da forma em que ela sente. E o advogado, especificamente, precisa captar aquelas dores e traduzir isso numa linguagem fácil. Bom, por que eu estou dizendo isso?
Porque a Faculdade de Direito hoje tem se preocupado com essa matéria, conciliação e mediação, ou melhor dizendo, solução alternativa de conflitos que não o Poder Judiciário. Porque a gente compreendeu que o advogado bom não é aquele advogado bravo, aquele advogado que dá murro na mesa, aquele advogado briguento. E essa é a cultura que nós temos. Sim. O meu advogado bom é aquele que briga. Pois é, o advogado que briga é aquele advogado que vai arrastar o seu processo por muito tempo e que vai ficar cara a sua briga. Custa dinheiro. E a gente quer celeridade. E nós queremos soluções da forma mais barata. É isso que o meu cliente quer. Ele quer solucionar o conflito da vida dele da forma mais barata e mais rápida possível. Portanto, quando eu falo de mediação e conciliação, eu também preciso falar de comunicação. Então, as faculdades estão voltando os olhares e percebendo que aquele jovem aluno que chega lá, ele não consegue se comunicar adequadamente, ainda que ele seja um bom técnico em direito penal. E por isso, ocorre hoje, está começando ainda, é embrionário essa transformação. Mas eu, particularmente, tenho dito aos colegas, aos alunos especialmente, para além da grade curricular da faculdade, que procure treinamento na área de comunicação, que aperfeiçoe essa técnica, porque me parece que é tão fundamental quanto aprender as matérias tradicionais do curso de Direito. Sem dúvida, o conhecimento, ele é muito importante. Quando a gente quer passar autoconfiança, quer passar credibilidade, conhecimento é a base, sim. Mas se você não souber comunicar isso, transmitir esse conhecimento, você fica para trás. Infelizmente é assim. Exatamente. Quantas vezes a gente não comenta informalmente, aquela pessoa sabe muito, mas ela não sabe transmitir a mensagem. Ou seja, não resolve absolutamente nada guarda só pra se ela não consegue exteriorizar de forma adequada todo aquele conhecimento. Portanto, você conseguir se comunicar bem nesse ambiente, me parece que é tão importante quanto conhecer muito bem o direito civil. Márcio, a gente recebe muito aluno aqui na Ó Quem Fala para treinar, tanto nos treinamentos da Ó Quem Fala quanto da Universidade Ó Quem Fala. E o que eu percebo é que, óbvio, a falta de confiança no início da carreira é uma coisa muito comum. Ninguém começa jovem já, né? Meu Deus, como eu estou autoconfiante. Mas a gente percebe que vem já com essa falta de suporte. Claro, você com a sua experiência de carreira, sendo não só advogando, mas também sendo professor, isso te trouxe uma bagagem. Mas como é que foi lá no começo? Você tem uma super habilidade para falar bem em público e passou por algum processo? Como é que você foi lapidando isso como profissional e esse resgate de como era e o que né, a experiência, lógico, ajudou a chegar até aqui? Olha, primeiro, um bom orador, eu agradeço, vindo de vocês, eu fico muito feliz, nem me acho um bom orador, preciso aprender bastante ainda, mas eu sempre fui muito tímido nas relações individuais, no meu dia a dia, mas eu sempre me senti bem quando for falar em público, então nunca tive problema com isso. E é estranho, né, porque sou tímido no ambiente particular, difícil de fazer amizade, mas no ambiente público eu sempre me senti à vontade para falar, por conta de ter aquela ideia de conseguir explicar algum assunto. Eu sempre me preocupei com a didática, Sim. de ser bastante didático ao expor alguma coisa. E sempre fiquei agoniado quando eu fico agoniado quando eu vejo alguém falando com muito conhecimento, com muito empoderamento, e olho para a plateia e ninguém entendendo nada do que o sujeito falando. Então, a primeira coisa que eu sempre me preocupei foi conhecer o meu público. Exatamente. Saber para quem eu estou falando, para eu saber me vestir, para eu saber o vocabulário que eu vou utilizar, a técnica que eu vou utilizar. Então, isso sempre me encantou, sempre gostei de estar nesse ambiente, tentando me conectar com as pessoas para saber o nível de conhecimento, o que elas precisam saber, para que eu consiga expor de forma didática. Isso é muito legal com os alunos, que chegam muitas vezes sem nenhuma experiência e precisam que alguém fale de forma fácil. E olhar nos olhos do seu público, perceber as reações, eu acho que é muito válido, porque você percebe quando alguém está desinteressado por aquilo que Sim. você está falando. E eu, enquanto estou falando em público e percebo que o meu público está disperso, está olhando para cima, está no celular, eu me reinvento para fazer algo, para chamar atenção, para ganhar de novo esse público e continuar falando. E sempre me preocupo de não ser cansativo. Eu acho que hoje também é muito importante a gente ser o mais enxuto possível, o mais sucinto possível e falar na linguagem acessível. Também esse é um outro ponto que assola o ambiente do direito. É querer falar difícil. Quem fala difícil não se comunica bem. Eu preciso me fazer entender. Eu sempre tenho isso em vista, isso em mente, para que eu consiga atender a demanda e a necessidade
daquelas pessoas que se colocaram a me ouvir. Afinal de contas, eu acho muito nobre quando você está falando e alguém se dispõe a te ouvir, especialmente nos dias de hoje. É nobre. Exatamente. E você citou algo assim que também é muito importante para quem está nesse momento que quer melhorar a oratória, a comunicação. Ele falou muito da questão do público, ou seja, a pessoa que vai te ouvir. O importante é a pessoa que vai nos ouvir. E o importante também, antes de você pensar em lapidar a oratória, é você ser um bom ouvinte. Porque essa leitura de quem ouve faz muita diferença. E já que você falou dessa linguagem que muitas vezes ainda é inacessível, a gente sabe que no direito, além do latim, que está sempre muito presente, hoje já bem menos, mas as pessoas muitas vezes insistem em colocar o juridiquês para manter ali um status de intelectualidade. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque o direito já é algo que quando você precisa de um advogado, você precisa estar num ambiente com um mediador, com um conciliador, você já está passando por uma situação de fragilidade. E aí você não consegue entender aquela situação que a pessoa está transmitindo para você, é você realmente ficar no ponto cego ali, né? É muito complicado. Nós precisamos, eu digo isso na faculdade, conversar sobre isso. Nós precisamos, de forma definitiva, contar para os nossos alunos que não é bonito falar em latim. Que não é bonito começar uma petição com uma frase de quatro linhas no começo da petição inicial em latim. Isso não comunica nada, isso não serve para nada, a não ser para, provavelmente, o seu destinatário achar que você é uma pessoa pedante. Muitas vezes as pessoas se escondem e querem transmitir uma falsa cultura usando essas expressões. Portanto, isso é fundamental, que a gente consiga escrever de forma direta. Use o vernáculo de forma correta. E aqui eu não estou defendendo falar de forma errada ou não usar o nosso português adequadamente. Não ter um vocabulário, né, com palavras que tenham a ver com a situação. Não significa ser medíocre, não é nada disso. É usar o português de forma adequada. Ser técnico quando você escreve as petições, sempre partindo da ideia de que quem está lendo, está entendendo, está agradável. Veja, eu sempre faço um teste com os meus alunos. Eu pego uma petição bastante rebuscada, com várias citações, e peço para eles lerem. Aí eu pergunto ao final, vocês leram essas citações que eu coloquei com recuo de parágrafo? Ah, não, a gente pulou. Falei, pois é. Se quando eu vou ler uma petição de um outro colega para contestar, para me defender, se eu, que sou o principal interessado, pulo, imagine o juiz. Então você escreve para não ser lido, logo corte. Aliás, dizia, se eu não me engano, Drummond, né? Escrever é a arte de cortar palavras. Você precisa cortar a todo momento as palavras. Isso vale quando você escreve, vale quando você falar sempre o necessário. Uma linguagem sempre precisa, assertiva, coesa, para que aquele que está lendo entenda exatamente aquilo que você precisa, está contextualizado e consiga ler rápido. E é uma confusão que as pessoas fazem, né, Bianca? De achar que a objetividade vai retirar informação importante. E vai retirar o peso da importância do cargo. Até eu estava contando para vocês, antes da gente começar a gravação aqui, que eu já passei por uma situação parecida. Uma vez eu fui entrevistar um advogado e eu era repórter ainda na época, e essa entrevista era uma entrevista ao vivo para um jornal de meio-dia, que era um jornal que tinha uma linha editorial comunitária. E aí o público desse jornal é um público classe C, D, então assim, é um público que precisa de uma linguagem mais acessível para entender a informação que está sendo transmitida naquele programa. Quando eu comecei a conversar com ele antes da gente iniciar a entrevista ao vivo, eu percebi que ele começou a fazer as explicações com uma linguagem extremamente rebuscada. Eu falei, meu Deus, a galera não vai entender nada. Aí eu falei, doutor, então, sabe essa parte aqui? Tem como o senhor traduzir para uma linguagem um pouco mais fácil de entender? Eu tenho medo, porque esse público desse jornal é um público que precisa de mais acessibilidade. O senhor está usando um linguajar muito difícil, tal. E ele ficou ofendido. Ele disse para mim, eu não vou dizer os termos, como é que ele mais ou menos assim, eu tenho que dizer como ele é. Eu não vou fazer nenhum tipo de tradução, eu não vou deixar o direito chulo. Ele fez essa resposta. Enfim, acabou criando uma situação, ele se negou a adaptar a linguagem para um código mais acessível, mesmo sabendo que o público dele não entenderia. Então, assim, nesse momento eu entendi, ele está falando para o alter ego dele. Quando você, né, a sua estratégia eu preciso ver quem é o meu público, e a gente bate muito nessa tecla com os nossos alunos em treinamento, é o seguinte, o que define, né, o que diferencia
um falador, de um orador, é o público. O falador fala para si, ele fala para o seu alter ego, ele fala para o seu espelho. O orador, ele está ligado ao seu público, ele quer entregar o melhor para o seu público. E aí, nesse momento, essa história, toda vez que me vem o juridiquês, eu lembro dessa história, desse episódio que eu já passei também, relacionado a isso. Você sabe, Bianca, me permita só dizer, eu sempre me preocupei com isso, eu comecei a falar em público na igreja. Aliás, eu acho que muitas pessoas começam a falar em igreja, né? Eu também. Falar e cantar, né? Falar e cantar na igreja. Falar e cantar na igreja. Eu também, no e eu coral. percebia, eu estava já na faculdade, ou estava trabalhando, comecei a advogar, e saía do trabalho, ia direto fazer alguma palestra, alguma reunião que eu tinha que fazer alguma exposição, terno, gravata, e eu percebia que ao chegar lá, as pessoas estranhavam e já criavam uma resistência, porque não era uma roupa adequada para aquele ambiente. E comecei a me preocupar, primeiro, mudar a roupa, né? Segundo, me transformar, colocar uma outra máscara para poder me conectar com as pessoas que estavam me esperando. Então, acho que esse é o ponto. Eu tenho recebido alguns feedbacks positivos no escritório, dos nossos clientes. Os elogios muitas vezes não são nem pelo resultado do processo, mas a pessoa dizer, me sinto confortável aqui porque eu entendo o que vocês estão fazendo, eu entendo como está sendo tratado o meu problema. Porque até então não entendia, porque eu ouço falar desse meu problema de forma técnica e não sei aonde estou, para onde vou, o que pode acontecer. E vocês conseguem traduzir isso em linguagem simples e acessível. Isso não tem nada a ver com ser medíocre, com ser pobre na linguagem. Não. Tem a ver apenas em utilizar a linguagem necessária em cada ambiente propício para a respectiva linguagem. E ter a sensibilidade de olhar o outro, acolher o outro, né? Porque nesse momento de fragilidade, como a gente já falou aqui, o acolhimento faz diferença no atendimento. Porque daí a gente vai falar de atendimento. Sim. É um atendimento. É você chegar e ser bem atendido numa loja, num restaurante, no escritório de advocacia. E tá tudo dentro da comunicação. E aí a gente tá falando aqui do juridiquês, dessa linguagem mais rebuscada. E aí eu te pergunto, porque a gente tem sim que cuidar da nossa linguagem, do nosso vocabulário, e existem alguns protocolos que não podem sair desse caminho, dessa linha editorial, digamos assim, da profissão. A gente vê na CPI, por exemplo, que pode estar o barraco que for, é excelência. Tá xingando a pessoa, mas o excelência, sua mãe. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco se esses jovens de hoje, eles estão também, eles têm essa informação da questão protocolar mesmo da profissão. Veja, eu sempre digo que o respeito está muito mais no conteúdo do que você fala do que no pronome de tratamento. A CPI é um péssimo exemplo para todos nós, onde eles insistem em se tratar de como excelência, mas o conteúdo da fala é agressivo, é ofensivo. É só ofensa. Então, é a mesma coisa quando o advogado vai se dirigir a um juiz ou ao outro colega advogado, ou trata como doutor, que é um costume no meio do direito, muito embora eu já não concorde, porque doutor é título acadêmico, não é por nome de tratamento, então não faz sentido, mas há uma histórica e está tudo bem, não há problema nisso. Mas é muito mais a gentileza da fala do que o pronome de tratamento. A gente precisa voltar um pouco e entender que nós precisamos ser gentis nas nossas falas. O que a gente vê muito também é argumento de autoridade, né? As pessoas usando uma fala agressiva, como se aquele que não pensar ou não entender como eu entendo é absurdo, ou até de forma mais agressiva, dizendo, olha, é assim, quem não pensa assim é idiota. Isso afasta, isso divide, isso não é bom para a técnica de convencimento. Claro que ninguém usa a expressão numa petição, mas quando o advogado ele usa esse argumento de autoridade, ele gera uma repulsa em quem está lendo, porque ele se apresenta como o dono de uma verdade. Ele precisa ter a compreensão de que eu apresento uma visão de mundo do meu cliente, que eu tento retratar nos autos de um processo, escrevendo ou falando por meio das provas que eu consigo produzir. É essa a técnica de advogar. Eu construí uma realidade a partir dos elementos que o meu cliente me trouxe e construir essa realidade de forma mais agradável, de forma mais sedutora possível. E isso não tem nada a ver com chamar alguém de excelência ou de doutor. É claro que este rigor, esse formalismo é importante para que você seja respeitoso, observar esses protocolos, essa liturgia que existe no ambiente do Poder Judiciário. Eu acho isso muito importante, mas não adianta nada você observar essa liturgia e não ter no seu conteúdo essa mesma liturgia, essa mesma assertividade e esse mesmo poder de sedução naquilo que você comunica. Até um ponto importante, essa questão do vocabulário, da liturgia, do protocolo. Você como professor,
traz, e você já mencionou aqui, nós temos que falar sobre isso. Como que você cria esse equilíbrio nos seus alunos para apresentar, olha, o vocabulário para o direito é necessário, a liturgia é necessária, existem protocolos que vocês têm que cumprir e, para além disso, dar um outro significado ou repaginar ou adaptar a linguagem. Como é que você trata disso na academia? Veja, quando a gente fala do direito, assim como qualquer outro ambiente de estudo, qualquer outra ciência, por se tratar de uma ciência, tem linguagem própria. Por que tem uma linguagem própria? Porque a linguagem na ciência serve para reduzir dificuldades. E a linguagem, ela tem a vagueza, ela tem a ambiguidade. Então, eu preciso ser apurado na minha linguagem. A linguagem, as palavras no direito têm um sentido específico técnico e tem para que eu consiga produzir ciência, para que eu seja preciso na minha linguagem. Especialmente no português, né? Que eu tenho um vocabulário tão complexo e deixa margem para tantas interpretações. Não por outro motivo que, por exemplo, o nosso direito é germânico. A sua herança é essencialmente germânica. Não é romana, como todo mundo fala. É romano-germânico, mas com uma influência muito maior da Alemanha. E por que a Alemanha produz tanta ciência no mundo jurídico? Por conta do idioma, porque a linguagem é muito precisa. Aqueles palavrões que a gente lê em alemão, ele tem um significado próprio que nenhum outro tem, que nenhuma outra expressão tem. Então, a linguagem técnica, no ambiente da ciência, veja, por exemplo, os nossos amigos da informática. Eles falam comigo, faça download, upload, eu não entendo absolutamente nada. E eles falam como se fosse algo simples do dia a dia. Eu costumo dizer que eu sou analfabete. É mais ou menos. Mas por quê? Porque é uma linguagem própria que reduz dificuldade na ciência da tecnologia. No direito é a mesma coisa. Então, quando a gente produz ciência na academia, nós precisamos usar a palavra certa. Eu não posso chamar de intimação o que é citação, porque a consequência é absolutamente diferente. Muito embora as pessoas confundam mesmo os alunos. Então, eu preciso ser incisivo nisso. Agora, saindo de lá, eu preciso dizer... os meus clientes não precisam saber essa diferença. Sim. Eu sempre brinco com os meus alunos, até para deixar um pouco mais leve, que vamos fazer o seguinte, vamos conversar como se estivéssemos no bar. Aqui o problema é essa, a solução é assim. Agora, vamos traduzir para palavras difíceis. Vamos dar nome difícil para essas coisas. Vamos encaixar cada um no seu balaio com os nomes técnicos. E aí eu traduzo isso na linguagem técnica. Tenho a impressão que fica mais palatável, mais agradável, e a gente percebe que a linguagem é apenas para produzir ciência, para a gente ter precisão e coerência no estudo de uma ciência. Muito bom. E é muito interessante que as pessoas entendam que falar bem em público é você realmente ter essa conversa num tom um pouco mais entusiasmado e numa linguagem que esteja de acordo com o ambiente e com o público. Você acabou de descrever aquilo que a gente coloca em prática nos cursos, né, Bianca? Deixa eu aproveitar e pedir para você que tá aqui com a gente no canal, se você ainda não é freguês... Amor, chegou o momento do merchan. Não é? Se Vamos você lá. não é ainda nosso term. seguidor aí, se inscreve no canal que tem sempre vídeo novo chegando para ajudar você a melhorar o seu poder de comunicação. E a gente também está nas principais plataformas de streaming, né, Bianca? Está nas principais plataformas de streaming e a gente também quem fala é uma mãe, né, para vocês, também estamos preparando um treinamento exclusivo para oradores do meio jurídico. E a Dani Amorim vai emprestar aí o seu know-how para treinar pessoas que querem melhorar essa capacidade de oratória, de comunicação verbal e não verbal para exercer, por exemplo, o papel de advogado. Conta um pouco do seu curso novo, Dani. Vamos dar spoiler pro povo. Está sendo preparado com muito carinho. Eu passei muitos anos trabalhando nos bastidores do direito. Eu fui assessora jurídica, trabalhei em escrivaninha, fui aquela rata de fórum, muito tempo estagiário. Eu estagiei para um advogado, ele devia ter uns 80 anos. E eu nunca me esqueço dele, Dr. Bené. Ele falava assim para mim, você tem um Hollis? Era o House. Halls. Você tem um Hollis? Você vai no fórum ver para mim o processo? E aí tinha aquele monte de escadaria, então eu fazia todo aquele serviço. Então a gente tem um pouco desse conhecimento por trás dos bastidores, e eu via no gabinete do juiz como os advogados chegavam, e como já era jornalista, percebia as falhas, as deficiências, o que poderia ser lapidado, ajustado. Então a gente está criando esse curso aqui na Ó Quem Fala para ajudar, Márcio, esses profissionais, principalmente quem está iniciando na carreira, a ter esse
essa lapidação, sabe? É a instrução daquilo que você acabou de falar, que é tão importante para passar credibilidade. É a naturalidade, é você passar confiança, é você olhar o seu cliente como uma pessoa que tem uma dor, que tem um problema e entender como transmitir a solução para aquela situação. Que bacana, bom saber dessa notícia e acho fundamental. Nós precisamos muito no ambiente jurídico nos prepararmos e aprimorarmos essas técnicas de comunicação exatamente pelo que você falou, para a gente ser assertivo, para que a gente consiga convencer, para que a gente consiga transmitir uma imagem boa, porque nós estamos levando, na verdade, a imagem do nosso cliente. E hoje são tantos cenários, né? São tantos cenários para você usar como palco para se comunicar como advogado, como um profissional da área jurídica, porque a gente tá naquele 100% digital já, né? Exatamente. E aí, como é que... tem alguma história interessante para falar desse ambiente virtual que para muitos advogados ainda é uma objeção? Pois é, tem um monte de história, né? Mas tem gente no TikTok arrasando também, hein? Pode parar. Tá um problemaço. Isso porque a gente fez uma fase de transição, a gente precisa aprender. Ou precisamos reaprender alguma coisa nesse sentido. Mas você sabe que eu tô achando muito interessante, a gente antecipou muitas coisas, mas eu tenho percebido que no ambiente virtual, quando você fala, você é ouvido melhor, inclusive, porque tá tudo sendo gravado. O magistrado está ali atento exclusivamente a você. É claro que a gente precisa aprender algumas técnicas, não falar por cima do outro, ter o cuidado de fechar microfone e etc. Sim. e tal. Mas, do modo geral, acho que isso tem permitido que a gente tenha muito mais acessibilidade ao Poder Judiciário. É claro que nós precisamos entender e compreender a realidade nossa social. Uma crítica que a Ordem dos Advogados tem feita é que o Poder Judiciário às vezes não enxerga que a grande maioria das pessoas no Brasil vivem numa situação de pobreza, Sim. de simplicidade e que sequer tem acesso à internet ou equipamento adequado. Mas ressalvado esse aspecto, o apoio que essas pessoas precisam ter e até mesmo ir ao fórum, afora isso, o ambiente virtual veio para acrescentar e eu tenho percebido que tem sido muito mais produtivo. Veja, a título de exemplo, eu me sinto muito mais confortável, me sinto muito mais ouvido fazendo uma sustentação oral no tribunal, no ambiente virtual, do que lá presencialmente na tribuna, onde há uma dispersão, onde há todo mundo ali conversando. No ambiente virtual eu olho na minha tela e vejo todos os embargadores me olhando e me ouvindo atentamente. E se você se comunicar bem nesse ambiente, usando todas as técnicas, a gente aprimorar tudo isso, certamente o poder de convencimento será muito mais eficaz, me parece. Ô Bianca, e dá pra ser igual aquele fake news que tinha que o William Bonner trabalhava de terno daqui pra cima e aqui bermuda? Agora já dá? Agora dá. Mas tem que tomar cuidado pra não deixar muito aberta a câmera e vazar essa imagem, né? Senão dá uma levantada, pegar um copo d'água, de repente tá caçando a canção ali. Também tá acontecendo isso aí, né, gente? Uma coisa interessante que até você já citou aqui, os periféricos, né? O tom de voz, esses ajustes todos. Então, pensar no ambiente virtual, que mudou a pandemia, né? Tudo foi pro virtual agora, que está começando a retomar. O advogado tem que estar atento a todos esses pormenores, né, Márcio? Sem dúvida. A gente precisa estar antenado em tudo isso, porque é uma realidade e aqui não diz respeito de eu gosto ou não gosto, concordo ou não concordo. É uma realidade e vamos trabalhar com essa realidade e isso não tem volta. Nós percebemos que o ambiente virtual tem gerado economia, tem gerado eficiência na prestação do serviço do Poder Judiciário, precisa de algumas adaptações, o Poder Judiciário precisa ouvir a população, ouvir a advocacia, porque o advogado é aquela pessoa, o profissional que está mais próximo do cidadão. Eu sinto na pele diariamente o que as pessoas sofrem. Então, eu tenho o dever de traduzir isso. A Ordem dos Advogados tem uma função importante nesse aspecto, de levar ao Poder Judiciário essa impressão da população acerca do ambiente virtual. Então, com as devidas adaptações, hoje, por exemplo, e eu realizei há alguns dias uma audiência nesse contexto, audiências híbridas. Aquelas partes que não tinham condição de ter acesso à tecnologia foram ao fórum, e outras pessoas ficaram em casa fazendo audiência no escritório, fazendo audiência virtual. Então, e funcionou muito bem, foi muito interessante e muito eficaz. Então, essa é uma realidade que nós vamos trabalhar daqui para frente. Isso com tranquilidade, isso não tem volta. E tem ainda profissionais dessa área que ainda estão refutando essa ideia, aquela coisa, acontece muito, a gente vê isso no meio jornalístico, a gente vê isso muito com os médicos. Tem assim, o advogado que está lá se posicionando, que usa
outros recursos, por exemplo, a rede social, para conversar não só com o seu cliente, mas com novos clientes, para fortalecer uma marca e por aí vai. Tem ainda aquele cutuque do advogado recalcado que, nossa, fica lá no TikTok agora. Rola ainda isso, né? Rola bastante. Advogado blogueirinho. Blogueirinho. Rola bastante. Rola o recalque ainda. Você sabe que a semana retrasada, vocês devem até ter lido manchete sobre isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, no ambiente federal, criou uma regra, soltou um provimento acerca disso, acerca do comportamento dos advogados no ambiente virtual. O chamado provimento de ostentação. Ele foi mal compreendido, tudo bem, mas virou polêmica, manchete no jornal. Achei que foi uma medida, e aqui me penitencio por isso, uma medida equivocada da Ordem dos Advogados do Brasil. A forma com que fez me pareceu não a mais adequada, deveria conversar antes de querer apresentar um provimento regulamentando a vida virtual do advogado. É que é um detalhe na advocacia que a gente se preocupa muito, a gente não pode mercantilizar o trabalho do advogado. Não porque a gente não gosta da modernidade, é porque a gente não pode enganar, passar uma falsa impressão Sim. para o cidadão, para o cliente. Porque o advogado ele não vende um produto, ele não vende um resultado. Então, se eu vou para a rede social dizer, olha, aquele tema X, você tem o seu direito, ligue para mim que eu vou ganhar e você vai ficar rico. Eu não posso fazer isso. E quando um advogado fala isso, ele gera uma expectativa muito grande nas pessoas que não estão bem informadas. E aí isso pode induzir o cliente a erro, o cidadão a erro, e o prejuízo para as pessoas é muito grande. Portanto, o advogado pode se expor, e até acho que deve se expor no ambiente virtual, fortalecendo a sua marca. Esse é um outro assunto que a OAB tem conversado com a advocacia e precisamos avançar muito mais, de como criar credibilidade, gerar negócio no ambiente virtual. Mas sempre tomando cuidado com o nosso principal destinatário, que são as pessoas, que são os cidadãos, porque o advogado, ele presta um serviço público, é a única profissão que está na Constituição Federal. E não é porque nós somos melhores ou piores, é porque nós temos uma função no ambiente do sistema de justiça. Então, se o advogado ele vai para a rede social vendendo um produto, vendendo um resultado, ele pode causar um dano muito grande para o seu público. Ele vende um argumento quando tem outros argumentos envolvidos, que são, né, dos outros profissionais que estão do outro lado do caso. E aí você não pode acreditar que esse resultado será X, porque tem outras pessoas envolvidas, Sem dúvida. excelentes comunicadores, excelentes professores, que podem ali refutar a sua tese, e aí você chegar para o seu cliente e perdi. Exato, e a gente vê, para nós do mundo jurídico, a todo momento, os tribunais superiores tendo a compreensão de um tema, e passado um ano eles muda a formação da composição da turma julgadora e muda o tema. Sim. Ou seja, aquele tema que eu ajuizei uma ação, naquela oportunidade era algo tranquilo e a perspectiva eram muito boas de ter êxito, passado 2, 3 anos, esse processo não chegou ainda nos tribunais superiores, mudou a composição, mudou o entendimento e você não vai ter o resultado desejado. Então, nós precisamos ter muita tranquilidade e ser transparente com os nossos clientes. Isso é fundamental. Márcio, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E eu queria aproveitar para você falar um pouquinho a respeito daquelas dúvidas que surgem, principalmente dos seus alunos, ou até mesmo dentro do Tribunal de Ética da OAB. Que você olha e fala assim, isso é inadmissível. Meu Deus, como pode um advogado não ter um filtro? Porque a gente tem filtro no Instagram para ficar bonito, você podia ter um filtro no pensamento para não deixar passar algumas Dá uma coisas. dessa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até já para dar umas dicas para quem está nos assistindo, para você ver o quanto é complexo esse universo de argumentos e da comunicação. Pois é, a gente fica até triste. Essa é a parte chata de estar na Ordem dos Advogados do Brasil, exercendo um cargo lá de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas pensando aqui algo para se destacar, eu tenho observado que tem levado muitas reclamações de advogados a comunicação, especialmente essa comunicação por WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Uma comunicação truncada, muitas vezes uma comunicação violenta, o advogado acaba se desentendendo, ou o cliente acaba sendo ofensivo com o advogado responde na mesma medida, aquilo vira uma briga virtual pelo aplicativo, e depois o cliente imprime tudo isso e leva para o Tribunal de Ética, dizendo que o advogado não teve um comportamento adequado, ou ofendeu, e aquilo vira um processo ético, enfim, é muito desagradável. Então, o que eu tenho dito sempre que eu posso aos colegas é para tomar cuidado quando se comunicar com o seu cliente. Primeiro porque, penso eu, até vi um vídeo da Bianca esses dias sobre isso, que eu super concordei, né? É a qualidade da prestação do serviço.
Vocês sabem que eu vim do McDonald's. Então eu aprendi que cliente tem razão, mas no sentido bom da expressão. Sim. Então eu sempre penso que quando você atende um cliente, você precisa fazer de tudo para prestar um serviço adequado, que você faça o seu cliente experimentar uma experiência. Ele precisa ir no meu escritório e sair de lá falando, poxa, que bacana, sair daqui melhor do que entrei. Então essa é aquilo que eu compreendo de um escritório de advocacia também, que é um ambiente pesado. Né? E já aproveitando e fazendo um adendo aí à sua argumentação, o cliente ele sempre tem razão, porque não existe treinamento para ser cliente. Existe treinamento para ser vendedor, para ser atendente. Exato. Então, é você que tem que saber sair das situações que são ali, né, contraditórias, que constrangem, de um cliente com um pouco de nervosismo. É você, muito, né? É você que fez ou que deveria ter feito, passado por um treinamento para lidar com essa situação. Por isso, o cliente sempre tem razão. Exatamente. É você muitas vezes simplesmente ouvir, depois ele desabafar e dizer, olha, a sua perspectiva é muito interessante, mas preciso te contar uma coisa. Não é essa a perspectiva que nós temos no Poder Judiciário, existem outros pontos de vista que eu preciso te alertar. Mas, voltando à sua pergunta inicial, eu tenho percebido muito conflito com advogado e cliente, especialmente por meio da escrita. Porque na escrita você não transmite as suas emoções. E aí, começa uma conversa amistosa, se torna um conflito, ofensas entre cliente e advogado, e isso deságua no Tribunal de Ética, e é muito desagradável, é muito chato você lidar com isso. E isso pode, a depender do contexto, representar uma infração ética do advogado, que tem um dever de ter uma postura adequada e ter a percepção de que quando uma conversa no WhatsApp não caminha para um bom destino, é parar aquela conversa de forma elegante, ligar para o cliente, marcar uma conversa pessoal, um café, para consigam solucionar e esclarecer eventuais desencontros de informações. Aliás, é impressionante, isso vale, a meu sentir, em tudo. Os grandes conflitos da sociedade decorrem da falha de comunicação. Isso vale para casal, vale para namoro, professor e aluno, e nos processos judiciais. A gente percebe que o grande problema é comunicação. Quando a gente consegue sentar e esclarecer o contexto de cada um, parece que os ânimos tendem a diminuir o acirramento e a gente consegue solucionar. Então, comunicação é algo fundamental, a meu ver. A gente bate muito na tecla com os nossos alunos sobre essa questão da própria escrita. Estamos escrevendo cada vez menos e cada vez pior. E aí muitos refutam, e com essa crise com a própria voz e tudo mais, não quero gravar áudio, enfim. E aí a gente tenta trazer, né, essa informação, olha, nem sempre a escrita dá conta do que você precisa transmitir. Então, portanto, você pode sim usar o apoio da sua voz para transmitir a emoção certa e por aí vai. E não, eu não gravo áudio, fala assim, olha, você tem condição de transcrever ou escrever ou transmitir em palavras tudo que você precisa transmitir no tom certo, da maneira certa, sem ruído? Não. Então, amor, usa os outros recursos, não faz de doido, porque senão vai ter problema, não tem o que fazer. E citando como exemplo, eu pego petições com caixa alta, por exemplo. O cara escreve 3 parágrafos com caixa alta. Por que você está gritando como juiz? Ou então, na minha realidade, às vezes, com vários compromissos, alguém me manda uma mensagem, eu respondo com um joinha. Mas você está bravo? Não, eu só estou com pressa. Mas eu preciso perceber que aquela forma de responder foi inadequada. Eu errei ao fazer daquela forma. Por isso que eu brinco. Os grandes problemas dos namoros hoje... Mas, meu amor, eu fui tão carinhosa, você me respondeu com um joia. Isso é ofensivo, né? Parece, é um emoji. Porque, o joinha é aquele, né? Fala com a minha mão, né? Tem gente que entende assim, né? Tem um emojizinho assim também. Vai fazer o quê? Faz parte. Ô, Márcio, você já citou isso, eu peguei e deixei guardadinho aqui, mas eu queria que a gente reforçasse esse ponto também. Você já citou a adequação do visual. A comunicação não verbal, a gente sabe o quanto ela é predominante. Existe um código visual, sim, para o advogado, nós sabemos disso. Existe também hoje uma desconstrução, tanto para o homem quanto para a mulher, enfim, dentro do código da própria profissão. Mas isso é importante, a gente até comentou sobre isso, né? Vamos estar adequados ao mood. Também é uma preocupação, né? Sem dúvida. O advogado tem uma vestimenta própria, que inclusive há uma expressão no Código de Ética, no Estatuto da Advocacia, que estabelece que o advogado tem que se vestir de forma condizente com sua profissão. Só não diz o que é condizente. E isso é interessante, porque o condizente depende da época que você vive.
Né? O que era condizente em 1970 não é condizente nos dias atuais. Exercer advocacia no Rio de Janeiro com um sol de 43 graus, certamente se tolera dispensar a gravata. Não Exatamente. É? Então, nós precisamos nos adaptar a este contexto. Mas, sem dúvida, você estar adequadamente trajado, e não significa sempre estar de gravata, né, completo, é muito importante porque a profissão tem essa liturgia, tem esse conservadorismo, e é importante, até porque, como você bem destacou, estar trajado adequadamente faz parte da comunicação, faz parte de transmitir credibilidade. Gostemos ou não, existem ambientes em que você precisa se adaptar àquela realidade com sua vestimenta. Eu sempre digo para os alunos, e até mesmo nos vídeos que a gente faz aqui para o Quem Fala, que a vestimenta, a sua imagem, ela vai transmitir, ela já é o primeiro passo de um rapport. O que a sua comunicação visual está transmitindo? E quando você já é uma pessoa que está num nível que é conhecido, que você tem um nome já no mercado, você pode até ousar e saber que a pessoa já conhece você ao ponto de quebrar a resistência em relação à sua imagem. Mas quando a gente está construindo uma marca, por que é que eu vou chegar num local e já vou criar um bloqueio? Aí aquele meu conhecimento que eu poderia levar até aquele público de uma forma muito mais simples, eu acabo tendo que trazer muito mais energia, mais bagagem para convencer em algo que eu poderia ter convencido já nas primeiras palavras. Cheguei, me apresentei, contei uma história, a pessoa já se sente acolhida. Então a imagem, ela tem esse poder. Então você pode sim ousar, mas presta atenção se você tem energia para essa batalha. Eu sempre tenho como uma regra para mim, gosto muito desse tema, ouço as pessoas falando dicas, mas a gente tem uma postura meio minimalista. Eu falo, na dúvida, eu uso uma camisa branca, um terno azul, né, no dia a dia, ou uma calça jeans e uma camiseta preta, e eu não tenho risco de errar até eu me sentir seguro para usar. Então, na dúvida, seja o básico, né, seja aquilo tradicional, que eu acho que já atende até você atingir esse nível que você destacou. Porque para o advogado, de fato, é um desafio você se apresentar adequadamente no ambiente forense, inclusive para os seus clientes. O cliente vai no escritório de advocacia já esperando ter uma imagem do advogado. Com certeza. E pegando esse gancho para avisar para vocês que vai ter programa sobre isso aqui no Walk and Talk, hein? Nós vamos falar sobre a importância da imagem, da comunicação não verbal. E eu quero aproveitar para agradecer a Camila Afonso, que veste a gente aqui, né, Dani? Para quem é de Sorocaba e região, eu indico para que vocês conheçam o trabalho da Camila, as roupas, os looks que a Camila tem. É @Camila_Afonso com 2 Fs. Segue ela lá no Instagram. E obrigada, Camila, ela que nos produz, e também a nossa produtora de conteúdo e stylist aqui do Walk and Talk, Fabiana Souza, que é consultora de imagem. Indico para que vocês acompanhem o trabalho da Fabiana lá nas redes sociais, @FabiDeSouza Consultoria. Tem um monte de dica legal para você que também quer adequar a sua imagem para comunicar a sua marca, comunicar a sua mensagem de maneira muito efetiva. Estamos chegando na reta final. Antes de chegar à reta final, curva ainda, a gente está naquela curva. Antes de chegar à reta final, relembrar o pessoal para conhecer a Universidade Ó Quem Fala, os nossos programas de treinamento que tratam. E aí, quem vai fazer um curso de oratória e vai ouvir ou assistir a este programa vai lembrar de um monte de coisa que a gente falou aqui sobre esses códigos, linguagem, adaptação do público, imagem, enfim, voz, tudo isso que está dentro do direito, está dentro da responsabilidade de um profissional. E aí a gente quer dica, né, Dani? A gente quer dica para essa galera que tá aí tá aqui no mercado e que tá chegando e que quer fazer a diferença. O que você, como professor, como um advogado experiente, fala, cara, vou te dar um conselho. Qual é, Márcio? Olha só, existem aqueles conselhos tradicionais de que estude. Mas acho que o estude hoje é premissa para todo mundo. Estudar, todo mundo tem que estudar, estar muito bem preparado. Eu acho que a grande dica hoje para quem está começando no ambiente da advocacia é ter a noção da sua responsabilidade social e responsabilidade com o seu cliente. É a gente ter a percepção de que o cliente ele apresenta para o advogado aquilo que de mais valioso ele tem, que são suas dores emocionais, sentimentais, para você trabalhar para ele
para defender um patrimônio, para defender uma situação familiar ou para defender a liberdade. Portanto, o advogado ele tem a satisfação de representar aquilo que a gente tem de mais importante num Estado de Direito, que é a principal autoridade, que é o cidadão. Então, você poder falar em nome desse cidadão, falar bem, traduzir para um processo, ter a dimensão de que o processo para o cliente não é só mais uma capa, mais um número, mas é aquilo da vida dele, é aquilo que vai ficar para a história, acho que é uma responsabilidade, é um prazer muito grande de quando alguém confia tudo isso a você. E, portanto, você precisa ter a dimensão dessa responsabilidade para você trabalhar da melhor forma possível. E, neste contexto, você se motivar para prestar sempre o seu melhor serviço. Eu sei que há uma discussão interminável de que não há mercado, o mercado é muito concorrido, e tudo isso é verdade, mas em todas as profissões. Sim. Não é só para o advogado, não é só no ambiente do direito. Mas eu acredito muito de que aquele profissional que exerce a advocacia com muita responsabilidade, com respeito ao seu cliente, que busca encantar o seu cliente, que trata ele com cuidado, ele certamente terá o espaço no mercado, será remunerado adequadamente para isso. Então, sempre que eu posso, eu digo isso aos meus clientes para a gente ter essa noção, porque a gente entra no automático e não tem essa dimensão do quanto a gente é importante na vida dessas pessoas. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer imensamente você ter topado vir aqui conversar com a gente. Agradecer a Dani, que empresta aí todo o seu repertório, tanto dentro dos nossos treinamentos e aqui. De novo, né, Dani? Obrigada. Fiquem ligados pro novo treinamento, né, Dani? Que tá chegando. Já tá, ó. Sabe quando já começou a fazer as bolinhas do cookies? Já tá ali. Daqui um pouco a gente põe na forma e aí vai pro forno. Então, assim, é que a gente coloca tanto, né? A gente se envolve tanto com essa matéria para que seja algo simples, que o profissional da área jurídica possa rapidamente entender a dimensão daquilo que a gente pode ensinar. Agora, cada um tem uma capacidade, cada um tem um jeito de aprender, mas é eficiente aquilo que a gente está se propondo a entregar para você que já se interessou. Então, continua acompanhando a gente aqui na Ó Quem Fala, olha o nosso canal, vai conhecendo melhor a gente para você ir pegando simpatia. Tem um bloco de carnaval de rua no Rio de Janeiro que é simpatia quase amor. Então, vai pegando simpatia com a gente. Isso é tão legal, não né? é? Não tem como. E aí a gente vai trabalhar e fazer de tudo para que você possa realmente sentir que a sua comunicação vai mudar, vai abrir novas portas e você vai vencer essa jornada. E a gente já deu spoiler aqui que vai ter treinamento novo na Universidade Ó Quem Fala e eu já quero te avisar. Fica de olho porque em novembro tem novidade. Não compra curso agora, deixa. Novembro tá chegando e eu convido você a visitar a universidade para conferir o que a gente está preparando, uma baita de uma surpresa. Então, novembro, Universidade Ó Quem Fala. Corre lá, tem QR Code aqui na tela, você pode acessar e já começar a estudar o seu programa de treinamento para melhorar a sua comunicação. Márcio Leme, professor, advogado, presidente da OAB de Sorocaba, muitíssimo obrigada. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Admiração pelo trabalho que vocês exercem, pelo Ó Quem Fala, sigo há muito tempo, tenho aprendido muito com vocês. Estarei participando do curso quando lançar e é importante que nos dias atuais nós tenhamos mais dúvidas do que certezas, né? Estarmos dispostos aí a melhorar, especialmente para nós do direito, essa comunicação. Então, parabéns, nós somos privilegiados aqui em Sorocaba por ter profissionais como você, por ter uma universidade, Ó Quem Fala, tão perto da gente para a gente aprender. Foi um prazer imenso estar conversando com vocês. Obrigada, Márcia. Que alegria! E para você que quer continuar assistindo os nossos conteúdos, quer continuar acompanhando o Ó Quem Talk semanalmente, se inscreve aqui no nosso canal. Tem vídeo gravado, outros conteúdos também sobre esse tema. Então já ativa o sininho, receba todas as suas notificações. E lógico, deixa aqui o seu comentário, o que você está achando do programa. E para você que está nos ouvindo em podcast, estamos sendo transmitidos para as maiores plataformas de streaming. Então, segue lá, Ó Quem Talk Podcast. Muito obrigada, meus companheiros de hoje. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, gente! Tchau, tchau!